Oi, pessoal! Hoje vamos dar início ao estudo da Ásia, um continente marcado pela diversidade. E uma enorme diversidade nos aspectos naturais, culturais, socioeconômicos. Nesse primeiro vídeo, vamos falar da Ásia de uma maneira geral. Nos vídeos seguintes, vamos falar de cada uma das regiões da Ásia e também de alguns países que se destacam. Vamos fazer um vídeo exclusivo para falar do Japão, da China, da Índia. O objeto, então, do nosso estudo hoje, vamos localizar a Ásia aqui, no planisfério. Ao norte temos o Oceano Glacial Ártico, ao sul o Oceano Índico, a leste o Pacífico, a oeste temos a Europa e o Mar Mediterrâneo, a sudoeste a África. Lembrando que Europa e Ásia é um bloco só, chamado Eurásia. Há separação em dois continentes por conta da diferença que existe entre Europa e Ásia, principalmente cultural. No slide, a divisão política do continente asiático, ou seja, a Ásia é dividida em seus vários estados ou países, as bandeiras dos principais países. Os dois principais destaques da Ásia são, primeiro, o destaque territorial. A Ásia é o continente mais extenso do mundo, é o maior em tamanho, em área, e também o destaque populacional. A Ásia é o continente mais populoso do mundo, ou seja, é o continente em que há a maior quantidade de habitantes, de pessoas. Pela sua enorme extensão territorial, ou seja, pelo seu enorme tamanho, a Ásia possui uma diversidade natural muito grande. São vários tipos de climas, de vegetações, de formas de relevo e uma hidrografia muito irregular. Áreas com muitos rios, áreas com poucos rios. Vamos falar agora do relevo. Há uma diversidade muito grande de formas de relevo. Nós temos muitos tipos de planícies, de planaltos, de depressões, cordilheiras. O destaque da Ásia fica para a Cordilheira do Himalaia, que é o sul da Ásia. E é na Cordilheira do Himalaia que há o Monte Everest, a montanha de maior altitude do planeta Terra. É o lugar, é o ponto mais alto do mundo. Imagens aí da Cordilheira do Himalaia. O brasileiro escalando, chegando ao topo do Monte Everest. Aqui, pessoal, o processo de formação da Cordilheira do Himalaia, que é muito simples. A placa indiana foi se movimentando há milhões de anos e houve o choque e dobramento entre placas tectônicas. O choque e o dobramento formando a Cordilheira do Himalaia. Os diversos tipos de clima que nós temos no continente asiático, e até mesmo por conta da enorme variedade de climas, temos também uma enorme variedade de vegetações, de paisagens vegetais. A maioria delas já muito devastadas pelas atividades humanas. No mapa temos o planisfério trazendo a questão hídrica. Vemos que na Ásia há lugares com uma certa fartura hídrica, ou seja, muita quantidade de rios, e lugares caracterizados pelo chamado estresse hídrico. O que é estresse hídrico? Lugares em que a quantidade de água não é suficiente para todo mundo. E por que alguns lugares, como o Oriente Médio, por exemplo, nós temos essa questão do estresse hídrico ou da pouca quantidade de rios? Por conta do clima árido, do clima desértico. Então, se é um clima que chove pouco, teremos poucos rios. A questão hídrica ela é caracterizada pelo tipo de clima, principalmente. No mapa, os principais rios da Ásia. Agora vamos falar dos problemas ambientais. Temos aqui uma diminuição de volume de água nos rios Tigre e Eufrates no Oriente Médio, basicamente por conta de barragens que estão sendo construídas na Turquia. Lembrando que é na Turquia onde esses rios nascem. E aí, com as barragens, o volume de água vai diminuindo com o passar dos anos. Barragens para a construção de usinas hidrelétricas, para irrigação. Outro problema ambiental na Ásia é o Mar Morto, esse grande lago de água salgada que está secando.
E por quê? O principal rio que alimenta o Mar Morto é o Rio Jordão. E está havendo desvios no Rio Jordão, tanto por parte de Israel quanto por parte da Jordânia, utilizando o rio para irrigação, dentre outras atividades. E isso tem causado a diminuição no volume de água do Mar Morto. Outro problema ambiental, talvez um dos maiores do mundo, foi o Mar de Aral, que praticamente secou. Hoje o Mar de Aral é praticamente um grande deserto de sal. O Mar de Aral localizado aí entre o Uzbequistão e o Cazaquistão. E por que esse grande lago ele foi secando? Basicamente pelo que vimos antes, que está acontecendo com o Mar Morto. Foram desviando as águas dos rios que abastecem o Mar de Aral e desviando a água do rio para irrigação, principalmente, do cultivo de algodão, quando esses países ainda faziam parte da antiga União Soviética. E o volume, então, do Mar de Aral foi diminuindo. Hoje é um mar praticamente virou um deserto de sal. Temos na Ásia muitos hotspots. O que são hotspots? São biomas em que há um desmatamento muito grande e também uma perda de biodiversidade muito grande. É um problema sério na Ásia, é o desmatamento. Na imagem aqui vemos uma área desmatada na Indonésia. E o desmatamento ele causa muitos outros problemas. O desmatamento das vegetações vai causar a erosão do solo, vai causar o assoreamento dos rios, os rios vão ficando cheios de terra, a perda da biodiversidade, alterações climáticas, dentre outros problemas. Outro problema ambiental da Ásia, a poluição atmosférica pela atividade industrial, que tem crescido muito no continente, a poluição dos rios também, a radiação pelo desastre da usina de Fukushima no Japão em 2011. Tivemos um maremoto que causou um tsunami, e esse tsunami ele afetou a usina nuclear de Fukushima. E houve o vazamento de radiação dessa usina, nos moldes do que aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. E várias áreas do Japão estão com os níveis de radiação muito altos, e também o Oceano Pacífico praticamente todo foi afetado pela radiação no acidente na usina nuclear de Fukushima. Aqui, imagens mostrando uma radiação relativamente alta até hoje no Oceano Pacífico. Cabe salientar, pessoal, alguns projetos interessantes na Ásia. Projetos como cidade-floresta, ou ecocidades, ou cidades verdes. São cidades que primam pelo desenvolvimento sustentável, que tentam fazer amplo uso de energias renováveis, tetos verdes, uma quantidade verde muito grande. É o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade como a principal meta, o principal objetivo. Então temos cidade-floresta na China, temos também projeto de cidade-floresta na Malásia. Agora vamos falar dos aspectos demográficos da Ásia, vamos falar de população. Em termos populacionais, a Ásia tem mais de 4 bilhões de habitantes. É o continente mais populoso do mundo, como vimos. Dos 5 países mais populosos do mundo hoje, 4 são da Ásia: China, Índia, Indonésia e Paquistão. Aqui na parte direita, temos a projeção para o ano de 2100. E dos 5 mais populosos do mundo, Índia, China e Paquistão estão no continente asiático. A Ásia, então, é o continente mais extenso e populoso do mundo. Somente China e Índia juntas possuem quase 2,6 dos 7,8 bilhões de habitantes do planeta. Por isso, muitos países adotam medidas de controle de natalidade. Essa enorme população, porém, encontra-se muito mal distribuída pelo território asiático. Há áreas muito povoadas, conhecidas como formigueiros humanos, e outras bastante despovoadas ou vazias. Por conta de sua enorme população,
Temos também na Ásia uma enorme diversidade étnica, religiosa, linguística, cultural, o que, aliado a outros fatores, faz da Ásia palco de muitos conflitos, como veremos. Aqui nesse mapa temos a distribuição da população. Então, nessas áreas aqui, principalmente no sul e sudeste da Ásia, temos uma densidade demográfica muito grande. São os chamados formigueiros humanos da Ásia. Em alguns lugares, uma densidade demográfica muito baixa. Por quê? Por conta, principalmente aqui no norte da Ásia, por conta do frio polar, nessas regiões aqui por conta das montanhas e desertos. Então, são os fatores naturais, principalmente, a explicarem o povoamento do espaço geográfico. O mapa trazendo a densidade demográfica dos países. Vemos que no sul e sudeste da Ásia temos países com densidades demográficas muito grandes. São os chamados formigueiros humanos. São áreas de uma concentração populacional muito grande. Em termos de urbanização, uma grande parcela do território asiático, há ainda uma ampla parcela da população vivendo na zona rural, vivendo principalmente da agricultura e da pecuária de subsistência, pessoas plantando, criando animais para sua própria sobrevivência, para sua própria subsistência. Então, em termos de urbanização, podemos dizer que a Ásia ainda tem uma ampla parcela, tem países que mais de 50% da população vivem na zona rural. Aqui nós temos as 10 maiores aglomerações urbanas do mundo. A grande maioria delas encontram-se na Ásia, como Tóquio, Delhi, na Índia, Xangai, na China, Mumbai, na Índia, Pequim, na China, Dhaka, em Bangladesh, Osaka, no Japão. Então, as principais aglomerações urbanas do mundo, uma enorme quantidade delas encontram-se na Ásia. Por conta dessas questões populacionais, tivemos na Ásia vários países adotando o controle de natalidade, ou seja, limitando o número de crianças que nasciam, para a população não crescer muito. Na China, tivemos até 2015 a política do filho único. Na Índia, tivemos e temos até hoje as campanhas de esterilização das mulheres, uma educação muito forte para a utilização dos métodos contraceptivos, para não engravidar. Vários países da Ásia têm até hoje essas medidas de controle de natalidade, para tentar fazer com que a população não cresça tanto. Então, imagens aí mostrando a população asiática e alguns locais aí de grande aglomeração populacional, alguns locais chamados formigueiros humanos. E como essa população tem sido utilizada no capitalismo hoje? Tem sido utilizada como mão de obra barata. Muitas empresas de várias partes do mundo instalam filiais em países asiáticos para aproveitar-se dessa mão de obra barata, desse enorme contingente populacional que existe, principalmente no sul e sudeste do continente asiático. Temos na Ásia vários locais com uma porcentagem grande da população aí passando fome. Agora vamos falar da questão da evolução demográfica dos países no mundo. Num primeiro momento, num primeiro estágio, no estágio 1, nós temos o chamado crescimento estável ou lento, em que há uma taxa de natalidade muito alta, ou seja, nascem muitas crianças, mas também morre muita gente. Então a população não cresce muito, nasce muito, mas também morre muito. Agora, nos estágios 2 e 3, nós temos a chamada transição demográfica. No estágio 2, a taxa de natalidade continua alta, mas a mortalidade diminui muito. Por
Por quê? Por conta da revolução médico-sanitária, o acesso a tratamento médico, às vacinas. Então, nascendo muita gente e a mortalidade diminuindo, nós temos aí a chamada explosão demográfica, ou seja, o crescimento populacional muito grande. No estágio 3, nós temos já a natalidade também diminuindo. E a mortalidade também em queda, por conta da revolução médico-sanitária, acesso a vacinas, saneamento básico. E a natalidade diminuindo também. Por que a natalidade está diminuindo? Inserção da mulher no mercado de trabalho, acesso a métodos contraceptivos. Então, estágios 2 e 3 é o que chamamos de transição demográfica. E muitos países asiáticos já estão, inclusive, no estágio 3. O estágio 4 é o que muitos países europeus estão passando, é o chamado crescimento zero. Ou seja, ou até mesmo negativo, a população começa a decrescer, começa a morrer mais gente do que nascer. Não que as condições sejam ruins, mas é porque a natalidade fica muito baixa mesmo. Agora vamos falar da questão da colonização, do chamado imperialismo na Ásia. Assim como aconteceu em várias partes do mundo, alguns pontos da Ásia também foram dominados pelas potências europeias. Por conta da Revolução Industrial, os países europeus precisavam de mercado consumidor, matéria-prima. E aí, nos séculos XIX e início do século XX, tivemos a colonização da África e também da Ásia. E vários territórios asiáticos foram dominados pelos franceses, pelos ingleses. A China foi obrigada a abrir os seus portos para os produtos ingleses, por exemplo. E depois da Segunda Guerra Mundial tivemos aí a descolonização, os países conseguindo a sua independência em relação aos países europeus. Temos muitos conflitos no espaço geográfico asiático, até mesmo por conta da enorme diversidade étnica e religiosa que existe. As 20 línguas mais faladas no mundo, a que tem maior número de falantes é o mandarim, na China, falado aí por mais de 800 milhões de pessoas. A diversidade de povos na Ásia, temos uma diversidade étnica de povos muito grande. São muitos povos ou etnias no território asiático. Temos várias religiões. As principais religiões no mundo hoje, elas surgiram na Ásia, como o cristianismo, o budismo, o islamismo, o hinduísmo. Vamos ver cada uma dessas religiões quando estudarmos as regiões asiáticas. Agora vamos falar das questões socioeconômicas. O principal indicador de qualidade de vida é o IDH. Na questão socioeconômica, a Ásia é formada por países desenvolvidos, são 2, Japão e Israel. Alguns autores já colocam a Coreia do Sul como um país desenvolvido. Lembrando, o que são países desenvolvidos? São países em que há uma qualidade de vida muito boa, o IDH é muito alto, e há o amplo uso de tecnologia nas atividades econômicas. Imagens aí do Japão, Israel, aqui imagem de Tel Aviv, capital de Israel, o Japão e suas diversas empresas transnacionais. Países que também apresentam economias diversificadas e elevado nível de industrialização são chamados países emergentes, como China, Índia e os tigres asiáticos, um conjunto de países que tem tido um crescimento econômico e social muito grande nas últimas décadas. Quem são os tigres asiáticos? Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura. E temos também os novos tigres asiáticos, a partir da década de 90, como Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietnã, Tailândia. E
quais são os fatores do desenvolvimento dos tigres asiáticos? Investimento em infraestrutura, educação, qualificação profissional, liberdade econômica, capital estrangeiro, mão de obra barata, legislação fraca, ética confucionista, incentivando trabalho pesado, hierarquia, disciplina e uma produção voltada para o mercado externo. Uma das principais críticas aos tigres asiáticos é o foco na exportação. Assim, uma crise econômica que afeta os países compradores vai afetar, logicamente, os tigres asiáticos. Rússia e China, além de emergentes, são também classificadas como países ou economias de transição. Transição do socialismo, da economia planificada, para o capitalismo, para a economia de mercado. A Coreia do Norte é classificada como país socialista ou comunista. Porém, na maior parte da Ásia, os países são subdesenvolvidos. O que são países subdesenvolvidos? Em que o IDH é baixo, a qualidade de vida é ruim, analfabetismo muito alto, renda per capita pequena, países que têm fome, pobreza, pouca utilização de tecnologia nas atividades econômicas, e a maior parte dos países asiáticos são subdesenvolvidos. Coreia do Norte é um regime ainda muito fechado, um regime talvez o mais fechado do mundo. O líder aí, o Kim Jong-un, que é o atual líder do país, um país que tem sérios problemas sociais, como também fome, pobreza. Nesse mapa temos um panorama da economia da Ásia. E o destaque, quais são os destaques? Uma enorme área do continente se dedica à produção de arroz e agricultura e pecuária de subsistência. Alguns pontos de uma industrialização intensa e outros de extração de petróleo, carvão mineral, gás natural. São as principais atividades que se destacam, mas vamos estudar cada uma das regiões e vamos ver a economia de cada uma das regiões. Então vamos falar agora, para terminarmos essa parte, em como a Ásia se divide. A Ásia é o continente mais extenso e populoso do mundo, por isso é caracterizado por uma enorme diversidade. Por conta disso, o continente foi, para melhor ser estudado, ele foi regionalizado. O que é regionalizar? É dividir um espaço geográfico em porções menores, onde cada uma dessas porções tem características próprias. Então nós temos aqui em laranja no mapa o Oriente Médio. Vamos fazer um vídeo exclusivo do Oriente Médio. Temos a Ásia Setentrional, que é a Rússia na parte asiática. Temos a Ásia Central. Temos a Ásia Meridional e o Sudeste Asiático. Os dois juntos é o que chamamos de Ásia de Monções. Vamos estudar também a Ásia de Monções. O Extremo Oriente, que tem a China, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão. Então, a partir de agora, terminamos essa parte e vamos falar de cada uma dessas regiões. Vamos falar do Oriente Médio, da Ásia Central, da Ásia de Monções, do Extremo Oriente, da Rússia. E também vamos fazer vídeos para falar do Japão, da China, da Índia, de Israel, da Coreia do Norte, dentre outros países que se destacam no espaço mundial.